Boa noite, Shabbat Shalom, aqui é o Alexandre do Ministério Bíblico Albermas. Como vocês viram lá na página, não foi possível estar na praça hoje pelos motivos de chuva, sinal de relâmpago no céu, enfim. Bom, e dessa forma, como a gente nunca gosta de deixar passar uma semana, estou gravando esse vídeo aqui para abordar um tema que Deus tocou no meu coração para abordar em específico hoje, que é se Jesus aboliu ou não a lei, E daí dita lei só pode ser a dita lei do Antigo Testamento, Porque não há outra lei, no contexto bíblico. E então eu vou fazer esse vídeo, Tá fazendo esse vídeo aqui e espero que vocês vejam até o final. De início eu tinha a intenção de fazer uma palavra curta, do quadro palavra curta, de vídeo até 20 minutos. Vamos ver. Eu vou fazer aí, mas independente se vai ser a palavra curta ou a ministração, por dado ao tempo, eu vou tentar ser o mais conciso possível e oro, espero, que vocês assistam até o fim para poder vocês, ter uma conclusão mais lógica e mais pautada no que eu disse e não no que você queria ouvir ou já logo apedrejou e tal, Mas nos atenhamos ao texto bíblico e saibamos que só Cristo Jesus, através de seu Santo Espírito, pode nos iluminar aqui. Bom, quando a gente fala de Jesus aboliu a lei, tem uma passagem em Mateus 5, 17 e 18 que diz assim: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Bom, alguns vão dizer que essa passagem, Jesus estava querendo dizer o seguinte: eu aboli e eu cumpri. Por isso eu cumpri, aboliu, acabou. Se a gente trocar cumprir por abolir, ou término, fim, vai ficar assim o verso 17 de Mateus 5. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para abolir, vim para abolir. Estranho, Mas guardem isso aí. Então a palavra cumprir aqui, no grego, ela é plerosei, que quer dizer o quê? Tornar pleno, dar o sentido real das coisas. E não abolir, não ter um término, tá? A palavra abolir ali é catalisei, que seria, ele diz, não vim para fazer, para catalisei, para abolir, mas para cumprir, para tornar pleno. Bom, há muitas passagens, e alguns vão perguntar assim, bom, então, a lei caiu ou não caiu? Será? Vamos continuar. A lei salva? Muita gente pergunta, a lei salva? Mas a lei salva? Vamos para a Bíblia, não adianta a gente ficar querendo ouvir coisas. Como Paulo diz, alguns nos fins dos tempos, chegará um tempo que eles gostarão de como comichões dos seus ouvidos, dando voz ao seu coração, as coisas da carne. Nós não queremos ser essas pessoas. Lá em João 3,16, diz assim, João 3,16, 16 ao 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então está dizendo o seguinte: Jesus salva. Ponto. Jesus salva. Apenas Ele. Ninguém pode ser salvo por outro nome, debaixo dos céus, da terra, do mar, de qualquer lugar. Apenas o de Jesus Cristo. Tá? E aí lá onde ele diz, quem não crê não é julgado. Quem nele crê, melhor dizendo, não é julgado. A palavra julgado ali no grego quer dizer, não é condenado. Mas quem não crê nele já está condenado.
Então não é que não é julgado, não é deixado de colocar em tribunal no último dia, no dia do julgamento. Não, mas não é condenado. Quem crê não será condenado, mas quem crê já está condenado, porque não tem como ser salvo sem Jesus. Então quem diz que a lei salva por si só, mente, porque a lei não pode salvar por si só. É muito sobre isso que Paulo diz em todas as suas cartas e os outros discípulos. Quando alguns vão dizer que Paulo dizia contra a lei ou aboliu a lei, Paulo nem sequer podia, porque ele era homem. Mas ele falou muito sobre aqueles que se gloriavam nas obras da lei. Quem eram os que se gloriavam nas obras da lei? Primeiro os judeus, que receberam tudo. Isso vai estar escrito em Hebreus, vai estar escrito nas próprias cartas de Paulo, Gálatas, 1º, 2º Coríntios, Romanos, enfim, que receberam, então se gloriavam naquilo, gloriavam na Torá, na lei. Que a lei, nós somos o povo escolhido, e só gloriavam na carne. Mas o que procede da carne não pode ser bom, porque o que procede da carne, Jesus diz, do nosso coração, da nossa boca? Maledicência, inveja, cobiça, desgraça, é só isso. Raiva, rancor, entenderam? Então, Paulo fala contra aqueles judeus que queriam, através da autojustificação, eles cumpriam as obras da lei como um checklist, isso eu faço, eu não minto, eu não roubo, eu não adultero, tal, e por isso eu estou salvo. Mas faziam sem fé. As obras, elas não podem, são vazias, Tiago vai dizer, elas têm que ter fé, para que as obras se cumpram pela fé, como que automático, crendo que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Bom, então, sobre isso, nós temos que entender algumas coisas. Quando Paulo, lá em Romanos 2, olha o que ele diz, e olha como é louco, a gente não pode confundir tudo. Paulo, ele diz lá em Romanos 2, do 11 ao 16, depois do 25 ao 29. Diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ele está falando de judeus, e não judeus, ou seja, os gentios. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza da conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. E ele continua no 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se é, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem apenas exteriormente, nem a circuncisão que é somente na carne, porém é judeu aquele que interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Em suma, os mestres pervertem tudo que Paulo disse. Mas ele quer dizer uma coisa muito simples. Todos são salvos pela fé, mediante a graça. Que a graça é imerecida. Quer dizer graça, recede. Recede no hebraico quer dizer assim, uma coisa de fidelidade. E a gente sendo infiel com Deus, Deus sempre sendo fiel, é uma coisa que não nos merece, não nos é merecido. Então é isso a graça. Ele está dizendo o quê? Que aqueles que pecaram com lei, ou seja, os judeus, vão ser condenados. Os gentios que sem lei pecaram,
também vão ser condenados. Mas aqueles que com lei não pecaram, ou seja, cumpriram, não são meros ouvintes, mas observadores. E aqueles que não tendo lei também cumpriram, mesmo sem conhecer, amando, não mentindo, não roubando, tudo que está escrito, não para ser salvo, mas porque estava salvo mediante a graça, esses não serão jogados na perdição eterna, mas serão salvos. Então não importa se você é gentil ou se você é judeu. O que te salva é a fé em Cristo, mas não contrário às palavras, porque se você peca com lei ou sem lei, você vai ser condenado. E ele está dizendo que aquele que não tendo lei se faz de lei, ou seja, aquele que, como o samaritano, que não era judeu, era um mestiço entre judeus e povos pagãos, né? Não era um judeu tido como um judeu na carne, né? Um circuncidado na carne, ao 8º dia, no templo de Jerusalém, porque os samaritanos não aceitavam o templo de Jerusalém. Eles queriam que o templo era em Samaria, né? Tanto que é o episódio de João 4, é bem interessante, Jesus com a mulher samaritana. E o que acontece, irmãos? Jesus, através de Paulo aqui, está dizendo que não importa. O que vale é o coração, a circuncisão do coração. E alguns vão falar assim, não, mas tem que ser na carne. Esses foram combatidos por Paulo. Tanto os judeus que queriam circuncidar os gentios, como lá em Atos 15 vai dizer, do concílio de Jerusalém, eles queriam a força. Falar assim, não, aceita, recebe a lei através da marca da circuncisão. Mas eu digo para vocês, circuncisão nem veio de Moisés. A circuncisão foi dada como aliança abrâmica com Abraão. Não é nem com Moisés. Mas, de qualquer forma, ninguém precisa estar circuncidado para estar salvo. Se veio circuncidado, Paulo vai dizer em Gálatas, permaneça. Porque existe também a cirurgia, né, mesmo daquela época, de colocar o prepúcio de novo em volta do pênis. Ele falou, não precisa. Se você veio circuncidado, não o faça. Mas agora, se você não está circuncidado, também não precisa circuncidar para estar salvo. Porque antes você está salvo. Você não alcança através dos seus méritos. Era isso que ele está querendo dizer. Isso, esse olhar espiritual que a gente vai ver no Sermão do Monte, quando Jesus diz, vira para outra face, ama o seu amigo, o seu irmão, o seu próximo e até o seu inimigo. Essa interiorização dos mandamentos de Deus não é estranha ao judaísmo também. O próprio Filo de Alexandria, que viveu no século I, né, mais meados para o fim do século I, né, onde ele escreveu, ele tinha essa mentalidade, essa interpretação como a de Paulo, que os mandamentos eles eram muito mais internalizados do que externalizados. Já em conformidade com a própria lei, vai dizer da circuncisão no coração em Deuteronômios 10:16, vai ser dito também de novo lá nos profetas em Jeremias 4:4. Já está tudo previsto, gente. Deus não falha. Não me digam que Deus falhou. Não me digam que nada que Deus escreveu através desses homens é velho, é antigo, é ultrapassado, é abolido. De maneira alguma. De maneira alguma. Mas tem que ser internalizado em Cristo Jesus, como vai ser dito em Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ou seja, dentro dele, te livrou da lei do pecado e da morte. Nunca fora de Cristo. Sempre os mandamentos em Cristo, dentro de Cristo, internalizados, escritos no nosso coração, como em Jeremias 31:31-33. Lá, quando está traduzido Nova Aliança, é Berit Hadashah, tanto no hebraico, do texto massorético, quanto na Septuaginta, que é a tradução grega, que é Kainen Diateken, quer dizer aliança renovada. Renovada. E não nova. Não uma segunda aliança. De maneira alguma. Porque se houvesse uma segunda aliança, até nos manuscritos dos evangelhos mais antigos, quando Jesus está na ceia, ele fala, eis o sangue da nova aliança. Ele não diz isso, ele diz, eis o sangue da aliança. Nem tem a palavra nova. E nos manuscritos mais recentes, em que colocaram a adição nova, é kainen.
kainós, ou seja, renovada. De uma não tendo é aliança, tendo é aliança renovada. Porque se houver uma segunda aliança, Deus é falso. Porque ele, se arrependendo de uma coisa que fez, que é certa, que é justa, que é boa, fez uma nova coisa. Então ele é falso, ele é mentiroso. Malaquias vai dizer, Deus não muda. Apocalipse também vai dizer, é o princípio e o fim. Não muda. Assim como as coisas de Deus não mudam. E aí, a gente vai entender que Paulo vai dizer isso que eu falei, da justificação pela fé. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Eu entendo as pessoas quando elas têm medo de se aprofundar na palavra. Há muitos falsos profetas, muitas pessoas, ou os perversores da palavra, os que pervertem a palavra, aqueles que dizem, não, tudo é bom, tudo vale a pena, tanto faz, Deus ele entende o teu pecado. Esse é falso. Ponto legalista. Esses homens, muitas vezes protestantes, né, sabáticos, que têm uma pompa, que têm uma arrogância, que afastam as pessoas das coisas de Deus. De maneira alguma, o servo de Deus, ele mostra com seus frutos, que são frutos do quê? De esperança, de benignidade, de humildade, de mansidão, assim como o próprio Cristo, meus irmãos. Se há alguma mácula em nós e há em todos nós, disfarçamos em Cristo, amados. Não nas letras frias e nem dizer que as letras não têm valor, mas em Cristo, que nos permite, se a gente entrega o coração inteiro a Ele e lemos a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo, Ele se revela. O caminho, eu nunca vi ninguém seguir pelo caminho, o caminho de Cristo, ou só pela lei, ou só pelo Cristo abolidor da lei. Não existe. Se você quer Cristo, quando Ele diz ao jovem rico, Ele diz, o que eu faço para conseguir a vida eterna? Guardar os mandamentos de Deus. Mas depois vende tudo e me segue. Ele quer dizer o seguinte, se você está perguntando para mim, você crê que eu tenho a resposta. Eu sou a resposta. Ele diz nos evangelhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João. Ele é. Então vem para Ele. E aí você já vai fazer as coisas do reino. Porque o que faltava? Ele guardava os mandamentos. Mas pelas obras da lei, o jovem rico, ele não tinha o Messias. Ele não tinha o Messias. Mas o que é louco, gente, é que muita gente não sabe o que é pecado. O próprio Paulo fala na carta de Romanos 4,15. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Ele não diz que a lei é ira, nem que a lei é maldição, mas ele diz que a lei suscita. Porque lá em 1 Coríntios 3,4 também vai nos dizer o que é pecado. Eu sempre bato nesse verso, mas é porque a verdade ela não muda. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, amados. Pecado é a transgressão da lei. Tem tantas definições para pecado, mas nenhuma é verdadeira, porque o pecado é a transgressão da lei. E aí o que é suscitar a ira? Se você não conhece a lei, você pode não saber que mentir é pecado, porque está escrito lá em Êxodo 20 e também em Deuteronômio 5, não mentirás, não darás falso testemunho, não roubarás. Está escrito lá, lembra-te do Shabat, está escrito lá, não adorará outros deuses, enfim, toda a lei, não só os 10 mandamentos, mas toda a palavra. Toda a palavra. E o que era manifesto pelas coisas rituais levíticas, como o culto, a adoração ao templo, em Hebreus disse que isso ia passar, porque o Messias ele é da tribo de Judá, mas isso não perde a informação, não perde o significado. Onde dizia para você ir fora do acampamento
e depois de fazer suas necessidades, né, depois de fazer cocô, enterrasse, é uma lição para que a gente não seja porco imundo no templo do Espírito Santo, que é o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,19. Isso tem valor porque os mandamentos de Deus são eternos, os princípios dele são eternos. Enfim, e aí ele está dizendo a mesma coisa. Suscita a ira, porque se você não conhece que mentir é pecado, quando você conhece, você fica irado. Por quê? Aí você passou a conhecer, então isso te afeta, isso incrimina a tua mente, porque você sabe que é pecado. Então você fala, poxa, não vou mais mentir, mas em Cristo Jesus. Amém? E aí tem muitos mais versos, mas o que a gente tem que entender é que, por exemplo, tem muita gente que fala da fé, e a fé cega, e a fé sem as coisas de Deus. Lá em 5:20 diz assim, muita gente usa isso. Sobreveio a lei para que avultasse ofensa, ou seja, para que mostrasse ofensa. A lei não salva, amigos, a lei condena, mas a lei não é condenação. Ela condena, como em Deuteronômio 28. Leiam Deuteronômio 28, capítulo inteiro. Vocês vão ver que aqueles que eram benditos eram aqueles que guardavam, porque era o prenúncio da vinda de Cristo. Quando ele veio, a sombra se tornou real. A sombra da mão é a mão. Não é outra coisa. Nem a mão é uma coisa e nem a sombra é outra. Mas são a mesma coisa refletidas. Então Jesus, ele tornou pleno, mas ele não aboliu. Porque se ele aboliu, não há pecado. Se não há pecado, comamos e bebamos, e festemos e fazemos tudo que nos der na telha, porque não tem pecado, não tem ofensa. Quando Jesus dá uma patada nos fariseus, ele diz assim, vocês sentam na cadeira de Moisés. Mas se vocês conhecessem Moisés, vocês veriam que ele está falando sobre mim. E a própria lei, o próprio Moisés vos acusará. É isso, ela nos acusa porque a gente, conhecendo o pecado através da letra, vê que é mal, que é ruim. Mas aí, alguns vão dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar? Paulo responde, amados, em Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ele vai dizer. E aí, ele ainda diz, lá em Romanos 3:31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Antes elevamos a lei. Porque a lei é o próprio Espírito do Deus vivo. É o Verbo. É o próprio Cristo. Tanto que a interpretação de Lutero, que todo o dito Antigo Testamento é cristocêntrico, ou seja, se trata em Cristo, e continua, é verdadeiro. Só que ele não quis sustentar por muito tempo isso, porque na sua velhice, porque ele viu que isso não é interessante. Se perde fiéis, se perde muitas coisas desse mundo, mas a gente não quer estar nesse mundo, e nem amizade com o mundo, mas para com Deus, e apenas Deus em Cristo, ou seja, dentro de Cristo Jesus. Amém, amados? Tenham fé em Cristo. Ele pode tirar vocês da desgraça, mas nunca neguem as palavras dele. Sabe por quê, amados? Quando vocês vão para Isaías 4:8, vai dizer o seguinte. Isaías 4:8. 48 não, desculpe, 48. Olha o que está escrito lá. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Mas quem que é o nosso Deus? É Jesus? É Jesus o nosso Deus, amados. Quando a gente vai lá para o livro de Marcos 13:31, Marcos 13:31, olha que lindo. Seca-se a erva, passa-se tudo, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 48. Olha lá, Marcos 13:31. Marcos 13:31. Diz assim.
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus falando. É exatamente o que está escrito em Isaías 48. Por quê? Jesus é a palavra. E ele interiorizou os mandamentos, tornou perfeito, tornou pleno. Nunca digam que Jesus aboliu as palavras de Deus, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, porque não há antigo nas coisas de Deus. Deus é eterno, irmãos. Quando vocês dizem isso, primeiro vocês dizem que não tem pecado. Segundo, vocês dizem que Jesus ele apareceu, caiu de paraquedas, porque ninguém ouviu dizer dele. Que está escrito tudo lá nas primeiras escrituras, no que alguns chamam de Velho Testamento. Deus não faz nada velho. Deus pode errar? Jamais. De modo algum. É muito louco isso, amados. O próprio Paulo, em Romanos 7, olha o que ele vai dizer. Mas Deus sabe muito bem que nós não somos judaizantes, nem na carne nós o somos. Mas nós pregamos o verdadeiro evangelho, que em Marcos 13 também vai dizer que aquele que perseverar até o fim, esse vai receber a vida eterna. Perseverar na palavra de Cristo, no evangelho dele. E o evangelho dele está aqui, que será pregado a todo mundo. Olha o que Paulo nos diz, amados. Ele diz em Romanos 7, 11 a 13. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Porque, conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me à morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O mandamento nos exorta, nos mostra, nos adverte. Ele não é maldição. Maldição e maldito é aquele que descontra, é aquele que é anômico. Nomos lei, a contrário, anticristo. O contrário a Cristo, o contrário à lei, o contrário aos mandamentos de Deus. Cristo não aboliu, mas ele é o que tornou pleno, perfeito, eterno, indivisível. Quando Paulo vai abordar, a gente tem que entender que muitos judeus eles queriam que o gentil ele se tornasse judeu primeiro, para depois aceitasse a Cristo, guardasse primeiro todo o mandamento, todos os mandamentos, e depois aceitasse a Cristo. Para que isso? Que hipocrisia! Vem para Cristo, começa a ler a Bíblia, ele vai te limpando. Ele vai te limpando, irmão. Se você veio sem circuncisão na carne, não faça. Para quê? Se não for uma coisa, de repente, lá, uma fimose, né, que eles fazem, mas para quê? Se você é perfeito, você vai se cortar para receber algo que você não merece? Poxa vida, isso é hipocrisia. Nada de Deus passa. Mas as coisas são interiorizadas muito mais em Cristo. O Espírito Santo nos dá a saber. Por fim, alguns vão dizer assim, eu acho que isso é mentira. Porque lá, e eles vão pegar alguns versos em Colossenses, Efésios, Colossenses 2, Efésios 2, Colossenses 1, fora de contexto, falando que Paulo aboliu. Paulo nem podia abolir, amados, nada. Ele era homem como eu e vocês. Mas lá, por exemplo, em 2 Coríntios 3,14, ele diz, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ele não está falando que a lei é ruim, que a lei está embotada, que a lei é velha, que a lei foi abolida. Mas quando ele diz em Efésios e Colossenses que a lei de mandamentos, ele está querendo dizer o seguinte, obras da lei, massa e ratorá, aqueles que cumpriam. Por que vocês fazem isso? Ele está dizendo. Aceita Cristo, que o véu vai cair. Só de ler Moisés, a lei, vocês vão encontrar o Messias. Por que vocês estão com tanta hipocrisia? Porque ele mesmo, em 1 Coríntios 7,19, ele vai dizer assim, olha que louco, a circuncisão em si nada é. A incircuncisão também
Nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças, guardar os mandamentos de Deus. É isso que tem valor. Em Cristo, amados. Em Cristo. Nada passa. Mas a gente não vai guardar festa para ser salvo. A gente é salvo e a gente tem alegria em fazer as coisas de Deus. Ninguém faz depois para receber. Primeiro recebeu, porque não é merecido, irmãos. E ele diz, né, quando diz assim, não estamos sob o jugo da lei, mas sob a graça. O que ele quer dizer? O que é o jugo da lei? Aquele obras da lei. Faz para merecer, mas sendo que não merece. Jesus primeiro nos deu a graça, que é imerecida. Depois a gente segue a Ele. Vem e me segue, ele diz. Toma sua cruz a cada dia e me segue. Porque senão, se você é obras da lei, de que vale ele ter morrido na cruz? Agora, se também ele morreu na cruz, para você dizer que ele aboliu, puxa vida, para que ele veio se próprios escritos antigos pronunciavam ele tornou pleno. O último verso que eu quero ler ilustra, e está no último livro, porque Deus é sábio. Os cristãos até na Ásia Menor, todas as 7 igrejas que João fala em Apocalipse, guardaram as coisas de Deus, não com hipocrisia, não com obras da lei, mas em Cristo Jesus, amando as palavras de Deus. O que nos falta hoje é isso, amados. Pessoas tementes em Cristo Jesus, muitos que não conhecem a palavra, vão estar no céu, vão ser os últimos que vão ser os primeiros, e aqueles que ficaram negando as palavras, ou aqueles que fizeram fazendo para merecer, não vão entrar no reino de Deus. Atentai, amados, atentai. Está em Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quais são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu vos digo, nenhuma igreja é santa, boa, justa, mas a lei, sim. Mas quem podia abolir e não aboliu? Cristo. Esse é mais ainda, porque Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Amém, Ele é o Alfa, é o Ômega, é o Aleph e o Tav. Ele é o Senhor de tudo. E Ele está para voltar, amados. Parem de brigar, parem de dissensão. Muita gente vai ver isso aí e vai ver 30 segundos desse vídeo e vai mandar uma enxurrada gigantesca. Hipócrita, judaizante, maldito, a cruz de Cristo não valeu nada, judaizante, mas não sei o quê. Mas se você não lê a Bíblia, para que assistir esse vídeo? Mas antes que não assista o vídeo, mas que leia a Bíblia em Cristo Jesus, ore para o Espírito Santo, para que o dia que Jesus voltar, nós não sejamos como a classe como Jesus, Pedro, Tiago, Paulo disseram, os fornicadores, os cãos, os idólatras, os endemoniados, todos aqueles que fazem o que é imundo, o que é a segunda carne. Não, que nos encontramos de pé, consagrados em Cristo Jesus, conforme todas as palavras de Cristo. Eu sou Alexandre, pecador. Agora, Cristo não morreu de balde, não morreu em vão. Ele vai voltar, Ele quer a tua vida, a minha vida, dia a dia. Que peçamos perdão. Quando mentimos, transgredimos a lei e por isso pecamos. Só um exemplo. Jesus tornou mais difícil ainda, porque ele diz, está escrito que não é para adulterar no físico, não adultera nem na mente, nem nos olhos. Tiago vai dizer, o pecado é concebido primeiro no olho, depois na mente, para depois você executar. Olhou, imaginou, pecou. É muito forte. Ele deu mais ainda internalização, mais responsabilidade. Mas é o pleno, é o que tornou verdadeiro e eterno para sempre essa aliança renovada. E Ele vai voltar. Que nós nos encontremos firmes nele. É o que eu peço, eu oro. Que vocês tenham um bom final de semana. Tenham shalom, tenham paz. Em nome de Jesus. Amém.
Beleza, Alexandre Biblical Berma de novo. Eu até tive a ideia, já acordado o dia de fazer um adendo àquele vídeo, que eu fiz ontem, sobre se Jesus aboliu a lei do dito Antigo Testamento. Bom, para que vocês entendam, eu citei ali muitas vezes as cartas de Paulo, no entendimento mais amplo que os estudiosos hoje mais sérios têm, como John Geiger, como Daniel Boyarin, John P. Mayer, enfim, outros autores estudiosos. Mas a gente tem que entender uma coisa sobre as cartas de Paulo. As cartas de Paulo não são católicas, ou seja, católicas não da Igreja Católica, mas católicas do grego quer dizer universal, geral, para todos. As cartas de Paulo são endereçadas a um remetente, seja uma pessoa ou uma comunidade, uma eclésia, uma comunidade de pessoas. Porém, as cartas de Tiago, no caso a carta de Tiago, as cartas de Pedro e as cartas de João, sim, são consideradas para todos os cristãos naquela época e até hoje. São cartas ditas católicas, ou seja, universais, para todos. E aí a gente vai ver que Tiago também e João também não tiveram um entendimento diferente de Paulo. Vejam lá em Tiago 2, do 8 ao 13. Sobre vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepções de pessoa, cometereis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Lembra que eu falei da transgressão? Da lei que é pecado? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usa misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, triunfa sobre a condenação, como eu falei para vocês. Aquele que está em Cristo, conforme toda a palavra, ele não há de ser condenado, mas aquele que não está, condenado está já. Então, quem nos julgará será a própria lei, que nos adverte. Ela não é maldição, ela mostra o que é maldição. Tanto que Paulo diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Ou seja, a morte não é a lei, mas a lei indica o que é procedente de morte ou não. Tanto que Jesus morreu por nós, não para que nós sejamos os legalistas e rejeitemos a cruz. Era sobre isso que Paulo diz, porque muitos estavam ficando na letra e estavam rejeitando a cruz. Mas que a gente, aceitando a cruz, entendesse que tudo aqui é válido para a nossa instrução. Ele mesmo diz, Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para a correção do homem. Por que é que muitas pessoas dizem o contrário? Porque eles vivem o Evangelho ali já de Constantino, imperador romano, no século IV para frente, que é esse Evangelho totalmente deturpado, totalmente podre, que desemboca hoje. Porque se 79% dos cristãos, se consideram cristãos no Brasil, dizem ser cristãos, por que o país está uma porcaria desse jeito? Se quase 4/5 da população é cristã. Era para estar bem diferente, mas o próprio Tiago diz que a lei da liberdade, a lei da liberdade, muitos vão dizer que é uma escravidão seguir a lei em Cristo. De maneira alguma, porque se Ele é nosso Senhor, nós somos seus servos, nós somos seus escravos. Mas Ele diz, não vos chamamos mais de servos, mas chamamos de amigos, a liberdade que a palavra nos mostra. Vamos lá, só para fechar, 1 João 5, do 3 ao 5. 1 João 5, do 3 ao 5. Ele diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Jesus era o próprio Logos, era a lei viva.
né? Que lá em Salmo 119, Salmo 19, vai dizer que a lei é perfeita, que a lei é a verdade. E Jesus diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz ainda em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade, segundo toda a palavra. Porque se Jesus é contrário à palavra, ele não é o Messias. Mas ele não é contrário à palavra. Ele mesmo veio em forma de homem, como Filipenses 2 vai dizer, foi submetido à morte de cruz, se humilhou, se pôs debaixo das coisas, se pôs debaixo da lei, sendo que ele é o autor da lei. Ele se pôs debaixo, olha só que ele fez feito servo, como em Isaías 53. Então, amados, que não profanemos a palavra do Senhor, falando que não tem mais validade, mas que primeiro nos entregamos a Cristo para sermos salvos e depois não sejamos redarguidos, ou seja, condenados pela lei, porque em verdade ela não é maldição, mas ela nos desvia da maldição, que é a maldição lá de Deuteronômio 28, vai dizer sobre as bênçãos e as maldições. Então que nós nos apeguemos em Cristo, nos preparemos nele, segundo toda a palavra, como o próprio Romanos 8,2 também diz, tá? Que vocês fiquem com Deus, né? Aguardando, não parados, não inertes, mas sempre em oração, sempre em meditação, sempre em leitura e em koinonia, né? Sempre em comunhão entre os irmãos, em Cristo Jesus, amando o próximo e até os nossos inimigos. Aguardemos que em breve, com certeza, Jesus volta. É isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.